Boa tarde ou boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, vamos começar. O que se entende universalmente como educação sempre depende de alguma meta ou modelo, né, que é colocado como termo final do processo educativo. Você vê em qualquer escola, você tem um programa de estudos durante o ano, você tem um exame final ao qual você deve submeter e que, idealmente, medirá o seu aproveitamento durante o ano. Então, este aproveitamento, tal como é medido, ou pode ser medido por um exame, seria a meta daquele ano. No conjunto, né, existe sempre alguma meta ou modelo ideal. Esse modelo pode ser extremamente modesto, no sentido de aquisição de determinadas habilidades específicas, que em princípio não afetarão muito no conjunto a sua personalidade ou a sua vida, até, por outro lado, um modelo integral de ser humano a ser idealmente reproduzido ou transmitido para o aluno. Tá certo? Por exemplo, onde você tem, em certas escolas técnicas, por exemplo, você pode perfeitamente aprender computação ou aprender corte e costura ou qualquer outra coisa desse tipo, tá certo? Sem que isso seja, vamos dizer, a passagem de um modelo de conduta. Quer dizer, isso não vai alterar a estrutura da sua inteligência, da sua consciência. Vai apenas introduzir um elemento, tá certo? Que pode mexer um pouquinho no conjunto, mas sem alterá-lo profundamente. E, por outro lado, você pode ter algo, por exemplo, como a educação jesuítica, baseada, vamos dizer, em modelos fixos de conduta intelectual, moral e social que deveriam, idealmente, ser transmitidos aos alunos, de modo a poder garantir que a ordem jesuítica, a Companhia de Jesus, fosse composta inteiramente de pessoas, vamos dizer, com uma certa estrutura, que no essencial coincidissem numa certa estrutura de personalidade. Tá certo? Então, não é possível nem mesmo pensar em nenhum projeto educacional, seja para educar os outros, seja para educar você mesmo, sem você pensar na questão da meta ou modelo. Quer dizer, aonde é que nós queremos chegar? Então, não é possível fazer um manual de autoeducação, um manual do autodidata que sirva para todas as pessoas. Para isso seria necessário conceber, vamos dizer, um modelo de meta final que fosse adequado para todas as pessoas em todos os ambientes sociais, culturais, etc. E isso é absolutamente impossível. Portanto, nós temos que limitar severamente o nosso campo, tá certo? E deixar claro desde o início a questão para quem este curso é dirigido e para quem esses princípios e métodos podem funcionar. E a resposta não é tão difícil assim. Esse curso foi feito para um público muito específico, que é o público dos meus alunos, seja aqueles que frequentam atualmente os cursos do Seminário de Filosofia, seja aqueles que os frequentaram ou pretendem voltar a frequentar. Quer dizer, há um público já mais ou menos formado e estabilizado em torno deste trabalho. E os preceitos e métodos que eu vou dar aqui servem para estas pessoas e não para quaisquer estudantes, tá certo? Ora, o que define, idealmente pelo menos, o aluno do Seminário de Filosofia? Desde o início eu deixei muito claro que eu não estava, que o meu propósito não era simplesmente educar pessoas do modo geral, tá certo? Mas educá-las para uma finalidade muito clara, muito definida e muito vinculada à presente situação histórica, social e cultural de um país determinado, que é o Brasil. Tá certo? Então, este curso foi feito para pessoas que pretendem desempenhar um certo papel dentro do panorama cultural brasileiro. Esse papel é definido pela própria situação, que é a de uma devastação cultural que já vem há mais de 20 anos e que, por incrível que pareça, começa a dar, vamos dizer, uns vagos e débeis sinais de recuperação, com, às vezes, um ou outro livro que se publica aqui e ali, onde você vê uma espécie de retomada de um esforço sério
de compreensão da situação. Mas durante 20 anos nós podemos dizer que a cultura superior praticamente desapareceu do Brasil. Isso não quer dizer que não houvesse em nenhuma faculdade, nenhum professor dando algum curso muito sério de alguma coisa. Mas é claro que esses professores existem, tá certo? E, na verdade, nem são tão poucos assim. O problema é que o trabalho deles se desenvolve estritamente dentro do quadro pedagógico determinado, tá certo? Versando sobre assuntos determinados da sua área profissional e pedagógica, sem ter um alcance cultural mais geral, ou seja, sem poder se incorporar numa espécie de debate cultural nacional, sem entrar, portanto, na história das ideias brasileiras. Então, não apenas porque não chega a um público maior, mas porque não versa sobre assuntos e sobre temas que sejam de importância para a compreensão da situação real na qual estamos vivendo. Por exemplo, se um sujeito fizer, vamos aqui fazer um belo trabalho de tradução em notas das Odes de Píndaro. Eu digo, bom, é um trabalho intelectual louvável, etc. Porém, a distância entre isto e a situação existencial do momento é muito grande. É claro que um homem de gênio pode estudar qualquer tema, por mais remoto que seja, e ele saberá vinculá-lo, às questões existenciais fundamentais do momento. Se vocês leram os ensaios literários do Otto Maria Karpov, vocês sabem do que eu estou falando. Não importa de qual autor ele está falando, pode ser de qualquer época ou lugar, sempre aquilo é encarado desde o ponto de vista dos problemas vitais do ser humano que está vivendo naquele momento. Tá certo? Mas é evidente que nem todo professor de literatura ou de história pode fazer isto, tá certo? Então, o que essa gente fará é um trabalho, vamos dizer, respeitável dentro da sua área específica, mas sem nenhum peso para o entendimento dos problemas colocados pela vida mesma neste momento. E é justamente isso que define, vamos dizer, a alta cultura de um país. Quer dizer, são criações culturais de alta qualidade e que são uma resposta, de algum modo, às angústias, temores e questões, perguntas existenciais daquele momento. Tá certo? Como, vamos dizer, as questões fundamentais são, de algum modo, vivenciadas por todo mundo, ainda que nem todo mundo saiba expressá-las corretamente. Então, estas questões são, vamos dizer, o eixo, é o centro unificador da cultura nacional num determinado momento. Tá certo? Então, por exemplo, você imagina, se você tomar, por exemplo, a literatura soviética de todo o século XX, tá certo? Não há um grande trabalho, nenhuma obra de criação literária, de meditação filosófica ou sociológica ou histórica que não tenha nada a ver com a situação vivida pelos cidadãos da União Soviética naquele momento. Por exemplo, alguma referência, vamos dizer, aos prisioneiros do Gulag, aos 20 milhões de mortos, etc., tem que ter, não há como escapar disso. Tá certo? Então, você vê que a preocupação de todos, ser o Solzhenitsyn, Zinoviev, Bulgakov, uma infinidade de escritores, a preocupação de todos eles era a seguinte, é entender o que era a sociedade soviética, o que significava viver ali, tá certo? E quais são, vamos dizer, as possibilidades que um ser humano tinha dentro daquele ambiente. Não importava qual é o assunto nominal do qual ele estava falando, do qual eles estivessem falando, tá certo? Estas questões básicas eram o centro. Claro que para buscar uma resposta a essas angústias do momento, você pode buscar inspiração em fontes remotíssimas. Tá certo? Você pode, sei lá, buscar uma resposta no teatro grego, nas obras de Homero, ou de Shakespeare, ou na literatura chinesa, quer dizer, não importa o assunto nominal
importa, por assim dizer, o ângulo existencial desde o qual você está enfocando a questão. E é neste sentido que eu digo que a cultura superior desapareceu do Brasil nos últimos, pelo menos, 20 anos. Na verdade, 30. Tá certo? Ou seja, não há nenhuma tentativa, mas nem a mais tênue possível, de responder à questão, dentro da escala da humanidade em geral, o que significa ser brasileiro nesse momento. Quer dizer, o que é a vida humana no Brasil, no momento que estamos vivendo, e como medi-la dentro da escala de valores universais. Não houve nem meio, não estou dizendo que as pessoas fracassaram, estou dizendo que elas nem tentaram. Então, anteontem, conversando com um grupo de alunos em casa, eu dei um exemplo, por exemplo, de fenômenos sociais de importância enorme, que passaram simplesmente despercebidos, que não há a menor reação intelectual àquilo, não há a menor tentativa de entender aquilo e de avaliar o que aquilo representa, né, para o conjunto da população brasileira, ou pelo menos para as pessoas mais sensíveis dentro da população brasileira. Esse tema era o seguinte, é só para dar um exemplo. Então, eu notei que na cidade de São Paulo, a classe mais rica, a classe chamada classe dominante, ela sempre se mostrou incapaz de defender o seu território. Então, primeiro, eles desbravam uma certa área, constroem, né, seus casarões e vão morando lá, mas a primeira invasão de uma classe mais baixa, eles se retiram e vão para mais longe, e mais longe, e mais longe, e mais longe, e mais longe. Eu me lembro, por exemplo, de uma época em que uma rua chamada Rua Augusta ainda era uma rua elegante. Depois virou uma rua de comércio, depois virou uma rua de prostituição, e depois virou uma rua de mendicância. E aonde foram parar as pessoas que estavam ali? Bom, até a década de 80 elas iam para um lugar chamado Morumbi, que era longe pra caramba, e se refugiavam no Morumbi. Hoje em dia o Morumbi também já está invadido e eles foram parar mais longe, e mais longe, e mais longe. Então, você vê, se uma classe não exerce um domínio territorial, em que sentido você pode dizer que ela é dominante? Então, bom, o Brasil parece ser uma classe rica, mas não uma classe dominante. É uma classe que apenas tem mais dinheiro que os outros, mas não tem poder efetivo, não tem poder sequer para determinar onde ela própria deve morar. Então, é claro que, tão logo eu digo isso, vocês veem que as coisas foram realmente assim, que aqueles que conhecem a cidade de São Paulo, deve ter havido fenômenos similares em outras cidades. Você imagina, por exemplo, o que aconteceria aqui nos Estados Unidos se um comércio de bugigangas, um bando de camelôs, ocupasse Wall Street e expulsasse os bancos. Todo mundo entenderia que aquilo é uma crise nacional. No entanto, no Brasil isso já aconteceu várias vezes e ninguém percebeu. Este é o ponto. Nós, que somos gente de estudo, nós podemos interferir muito pouco no que acontece. A nossa obrigação não é fazer com que as coisas aconteçam, ou impedir que elas aconteçam, mas é registrar que aconteceram e tentar compreendê-las e passar uma compreensão daquilo para as próximas gerações, para que elas tenham uma ideia de qual é o pano de fundo histórico dentro do qual elas surgiram. Então, isso quer dizer que no Brasil, pelo menos há 3 gerações, as pessoas vêm nascendo, calculando uma geração mais ou menos em 15 anos. As pessoas vêm nascendo e sendo jogadas dentro de um panorama onde não tem nenhum fundo histórico. Elas não sabem em que capítulo da história elas estão entrando, elas não sabem qual é o enredo do qual fazem parte. E ninguém lhes diz isso. Isso quer dizer que não só esse processo que eu descrevi, mas muitíssimos outros aconteceram como no filme Excalibur, quando o mago Merlin se transforma em dragão. E ele diz, a transformação tem que se dar no escuro e no meio da névoa, para que ninguém perceba o que está acontecendo. Então isso quer dizer que houve um processo desse tipo. E evidentemente isso tem literalmente um efeito mágico na cabeça das pessoas.
Então, como elas não sabem o que estava acontecendo antes, elas não têm medida do que está acontecendo agora. E, portanto, elas também não sabem qual é o papel delas próprias no conjunto. Você não sabe qual é o enredo da história, né? Você é como, né, um ator que fosse jogado de repente no meio do palco, sem que as pessoas lhe informassem se ali estão representando Hamlet, o Rigoletto, ou o teatro grego, ou qualquer outra coisa. Ou seja, você não sabe qual é o enredo, não sabe qual é o seu papel, não sabe o que você deve dizer e não entende as respostas dos outros. Um dos efeitos mais óbvios disto é a total insegurança. Quer dizer, as pessoas não sabem o que a sociedade está exigindo delas, não sabem quais são as regras de conduta que as levarão ao sucesso ou ao fracasso, não sabem se estão agradando ou desagradando, não sabem se são aceitas ou não, e, resultado, vivem numa permanente insegurança. Mas não sabem que isto é insegurança, porque nunca sentiram outra coisa. Então a insegurança se tornou uma espécie de estado natural do brasileiro. E, naturalmente, a busca de alívio, a busca de proteção, a busca de alguma coisa na qual você possa se agarrar é a preocupação mais constante que a gente observa nas presentes gerações. Então, de modo geral, são pessoas, então, sem valores claros, sem caráter, sem coragem, sem fibra, tá certo? E nas últimas gerações o que a gente vê é um show de covardia como eu nunca esperei ver na minha vida. Para vocês terem ideia, vamos dizer, da superfície de contraste, eu posso dizer que na minha geração, quando nós chegamos, vamos dizer, a idade adulta, por exemplo, a primeira juventude, né, 18, 20 anos, por volta, em meados dos anos 60. Na minha geração, um sujeito covarde destoava horrivelmente. E não era aceito, não era bem aceito. Por exemplo, numa briga de rua, você fosse forte ou fosse fraco, se os seus amigos se metiam numa briga de rua, você tinha que ficar lá e apanhar junto com eles. Se você não conseguisse bater ninguém, pelo menos apanhar honradamente. Isso era normal. Para aqueles que se envolveram, por exemplo, em militância política, como eu mesmo e como muita gente fez, então a exigência de coragem era muito maior, muito maior. Eu me lembro que quando houve o golpe de 64, existia uma entidade chamada União Paulista dos Estudantes Secundários, onde eram todos comunistas, evidentemente, e aquela entidade foi cercada pela polícia, e um amigo meu, se não me engano, já falecido, chamado Otto Maracajá Branquinho, foi pelo muro de trás, ludibriou a polícia, saltou o muro e roubou todo o arquivo para salvar de uma ameaça de prisão, de repressão, milhares de estudantes que ele nunca tinha visto na vida dele. E ninguém mandou ele fazer isso. Ele simplesmente percebeu que a coisa ia acontecer, que havia um risco. E foi lá e fez a coisa certa. Então, quando as pessoas estão inseguras e com medo, a preocupação de fazer a coisa certa nunca aparece na mente delas. A primeira preocupação é assim, como que eu vou, né, me preservar? Ora, nós sabemos que se preservar é impossível, que a vida é constituída de riscos o tempo todo. Então, quer dizer, fazer a coisa certa é possível, preservar-se não é possível. Tá certo? Então, aqueles que resolvem arriscar e fazer a coisa certa, bom, acabam fazendo alguma coisa e adquirem, ao longo da vida, ao longo da sucessão dos seus atos, uma história e um senso de identidade. Então, quando perguntam, fulano, quem é você? Eu sou o cara que fez isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. A resposta é contar uma história. E essa história é constituída dos seus feitos. E os feitos são aquelas coisas que você fez em resposta à pergunta, qual é a coisa certa a fazer? Claro que dentro de uma escala onde há muitas diferenças, e podendo ser até que a coisa certa
não fosse objetivamente aquela que você fez, mas foi a que lhe pareceu, sinceramente, ser a coisa certa. Não é isso? Então, passado quase meio século, e nós observamos assim, reações de covardia como sendo quase obrigatórias no Brasil de hoje, eu digo, bom, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Aconteceram inumeráveis processos históricos sociais que não foram sequer descritos, não foram conscientizados, de modo que as novas gerações entram no panorama da existência sem nenhum script. Tá certo? Ou seja, você pode até rejeitar o script, mas você tem que saber qual é o script que você está rejeitando. Se não existe absolutamente nada, bom, então você pode copiar modelos fortuitos que você viu na televisão naquela semana. E naquele momento aquilo vai lhe parecer um papel que corresponde à sua pessoa, tá certo? E à sua vida e que faz um sentido. Eu uma vez conheci um rapaz em São Paulo que fazia 2 meses que ele havia descoberto um negócio chamado surf. E ele disse assim, o surf é minha vida. Eu disse, que bom, uma vida de 2 meses. Né? Como é que você sabe? Né? Vamos ver se passar 10 anos, você vai dizer, aquilo foi a minha vida. Talvez já tenha largado, né? Arrumou um emprego, largou o surf. Né? Então, quer dizer, você pode se apegar, vamos dizer, a esses modelos de curta duração. Os modelos passageiros, mas isso não vai aplacar o seu temor, não vai aplacar a sua insegurança. Tá certo? E não vai lhe dar nenhuma sensação de ser alguém. Quando você sente que você não é ninguém, então o desejo de ser alguém se torna uma coisa dramática e urgente. Mas você não sabe quem você quer ser. Você não tem os modelos, você não tem os scripts, você não tem um repertório de escolhas. Tá certo? Você só tem, vamos dizer, uma coleção de pessoas que estão tão incertas quanto você, tá certo? Mas que, pelo número delas, você imagina que elas são mais fortes do que você. Você tem uma coletividade. Tá certo? Então, o desejo de ser aprovado por essa coletividade, o desejo de parecer normal, se torna uma verdadeira obsessão neurótica. E esta obsessão neurótica é, quer dizer, o objetivo de vida de quase todos os brasileiros da presente geração. Mas acontece o seguinte, aquelas pessoas perante as quais você está tentando parecer que é alguma coisa, em primeiro lugar, não estão interessadas em você de maneira alguma. Não é isso? Então você entra naquela dialética do tímido. O tímido entra numa festa e ele age como se todo mundo estivesse prestando atenção nele, quando na verdade ninguém está. E este é precisamente o problema. Então, se estivessem prestando atenção em você, porque você alguma importância tem para eles, não para você mesmo. Não é isso? Mas como ninguém está prestando atenção, você sente um vazio em torno. E neste vazio, a necessidade de ser aprovado pelos outros se torna ainda mais intensa para você ter alguma referência e saber o que fazer. Então, isto aqui é um círculo vicioso, que é como, né, você amarrar a salsicha no rabo do cachorro e ele vai ficar correndo atrás da salsicha o resto da vida e não vai alcançar. Então, eis porque o Brasil é hoje o recordista mundial de casos de depressão. Se você falasse isso 30 anos atrás, seria impossível. Em épocas em que as pessoas eram muito mais pobres, em épocas até em que havia menos liberdade e havia menos oportunidades de emprego, etc., as pessoas não eram tão infelizes. Ao contrário, né, turistas, viajantes, né, que vinham da Europa, dos Estados Unidos, sempre notavam que o brasileiro, em média, era um povo muito feliz. Aliás, falei em surf, eu conheci um americano que era campeão mundial de surf. E que ele, para escapar do serviço militar, ele saiu correndo dos Estados Unidos e foi parar numa praia no Brasil. Só tinha gente pobre, uns caiçaras.
E ele disse, eu nunca vi pessoa tão alegre quanto aqueles. Você não pode mais dizer isso do Brasil de hoje. Se tornou realmente, o país que era alegre se tornou um campeão mundial de depressão. Se você procurar algum estudo sério de por que isso aconteceu, você só vai encontrar respostas estereotipadas. Por quê? Porque essas respostas são buscadas por estudiosos que se atêm aos métodos e conceitos da sua ciência em particular. Quando, para você entender uma coisa dessa, você precisa de uma amplitude de informação que vai assim, desde as estatísticas até a compreensão, as mudanças de linguagem, dos estilos de vestir, etc, etc. Ou seja, você precisa de um verdadeiro historiador para contar uma coisa dessa, e não um sociólogo formado na PUC, um economista da Fundação Getúlio Vargas. Então, quando aparece alguém tentando diagnosticar qualquer coisa que esteja acontecendo no Brasil, o diagnóstico surpreende pela sua pobreza, pela sua estreiteza mental e pela sua absoluta incapacidade de explicar o que quer que seja. Às vezes, esta incapacidade é ainda duplicada pela intervenção de preconceitos ideológicos que já determinam de antemão o tipo de causa que o sujeito deve encontrar. Não é isso? Então, aí, vamos dizer, as distorções e as fantasias não têm mais limite. Então, quer dizer, você tem, por um lado, pessoas bem intencionadas, mas sem o aparelhamento intelectual necessário para estudar aquilo que estão estudando, para investigar aqueles fenômenos que estão estudando, e, por outro lado, pessoas que não querem investigar nada, que querem apenas produzir mais, vamos dizer, um reforço de imagem do seu partido, da sua facção, né, do seu grupo de referência. Então, isso quer dizer que há 2 ou 3 gerações, o Brasil está vivendo no escuro. As pessoas não sabem o que está acontecendo e não entendem. Por exemplo, se você acompanhar o que aconteceu na literatura brasileira, o Brasil é um país que ficou 30 anos sem literatura superior. Isto nunca aconteceu em nenhum país do Ocidente, por mais pobre que fosse. Você vê que países que estão vivendo na miséria, atormentados por guerras, por epidemias, etc, etc, justamente aí a criação literária é uma reação do espírito, onde você vê que alguns indivíduos não se deixam submergir na miséria geral e tentam reagir dentro daquela pequena escala onde elas têm algum poder. Falei, qual é o meu poder? Bom, meu poder é só de entender o que está acontecendo e eventualmente representá-lo. Se você observar a riqueza da literatura soviética durante o século XX, ou a riqueza da literatura que vem de tantos países da África, e você compara o que aconteceu no Brasil, é uma coisa de deixar você profundamente envergonhado. Ou seja, não aconteceram coisas tão ruins no Brasil. Muita coisa no Brasil melhorou.